vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Djalma Gomes mandou uma mensagem muito educativa aqui pra gente, ó, muito para animar um pouco o Arnaldo, que tá um pouco mais pra baixo. Por que vocês não têm as esfarrapadas desculpas com seus timecos e com a seleção o pau come? Com jogadores que vocês nem sonham em ter nos respectivos timecos? Nem entendi direito. Ué, mas como é o nome dele? Djalma. Mas Djalma, eu não entendi nada. A cobrança é cobrança é maior no time que tem esse jogador. Entendeu, Djalma Gomes? A minha cobrança. Sobre você, a cobrança é maior. Porque a gente sabe que você pode entregar O mais. Matheus Cunha foi comprado por Não é? 60 milhões de libras. Aí vamos falar do Dineno, que veio por empréstimo. fala Quem assim. que vai ser mais cobrado? Fala assim, não fala. Dineno, hein? Chegou, Arnaldo. Agora vai. Agora ele vai crescer. Agora ele sobe. Vamos lá. Vamos lá. Olho na Dá tela. uma bolinha aí no café, vai. Com o anúncio do Dineno. Olha lá, bem-vindo Dineno. O tricolor acertou a contratação do atacante argentino, que estava no Cruzeiro. O jogador assinou o contrato até 31 de dezembro de 2025, com possibilidade de renovação por mais temporada em caso de cumprimento de metas. Tá aí. Pode ser que jogue amanhã, é Mas isso? tá faltando texto ali, né? Por mais temporada. Aonde? É verdade. Com possibilidade de renovação por mais... falta uma temporada. Falta uma ali. Falta uma. Não é isso? Então, é isso, falta exatamente. Bom ponto. Por mais uma temporada. Bom, ele não vai pro jogo, mas estará no banco contra o Vasco. Vai pro banco. Vai pro banco. Vai ser apresentado daqui a pouco lá no Morumbi mesmo. Essa questão do contrato é uma coisa importante porque ele acabou rescindindo com o Cruzeiro e assinou por empréstimo com o São Paulo. Então o São Paulo, ele não tem mais vínculo com o Cruzeiro. Certo. Então o trato dele é com o São Paulo. Se ele atingir as metas, mais um ano de contrato. É um jogador que passa pelo crivo do Zubeldia. A gente falou lá das semelhanças com o Caleri, jogo aéreo, experiência, rodagem. Mas vem de uma lesão séria, né? Muito séria. Ligamento cruzado, como o Pedro vem, né? O Pedro. E ele estava num processo meio Pedro, né? De 5 partidas de volta da lesão, sem espaço, né? No Cruzeiro, com Caio Jorge e Gabigol sobrando. Mas já fez um... Não, mas é o que o São Paulo pode fazer. Sim. É o que o São Paulo pode... É o tipo do jogador que o São Paulo pode contratar hoje. O Felipe Lima fala assim, ó... Melhor que o André Silva ele é. Será? Temos uma tela aí mostrando um comparativo entre André Silva e Dineno nas últimas 2 temporadas. Vamos lá. O Dineno tem nota 6,87 no SofaScore. O André Silva 6,93. Vamos combinar que também não é para mudar a cotação do dólar. 50 jogos do Dineno, sendo 24 como titular. 101 jogos do André Silva, 66 como titular. 14 gols do Dineno, 32 gols. Cara, o André é Silva. muito parecido, hein? Uma assistência contra 8, 166 minutos e 146 para participar de gol. E por aí vai. Números parecidos, mas características completamente diferentes. Podem até jogar juntos, né? De novo, o Dineno foi contratado pela questão muito de ter semelhanças com o tipo de jogo que o Caleri proporcionava ao time. Pivô, bola aérea, trombada. O André é outro tipo de jogador, né? O André é um jogador que tá vendo um número bem diferente. Assistências, vai lá, de um de outro. Tem uma diferença grande, né? O André não é só um finalizador, né? O Dineno você não pode jogar do lado nem a pau. Não, ele é o cara... Exatamente. E tem uma... 27 jogos, 56,1 minutos por jogo, 8 gols marcados, uma assistência, 168,3 minutos para participar de um gol. Teve uma lesão ligamentar em agosto de 24 e ficou 8 meses sem atuar. Volta pra cá, Robseira, que o Edu Afonso está chegando conosco para trazer as informações lá do São Paulo de contratação, a janela de meio de ano já funcionando. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Como é que você tá? Grande beijo para Mário, um abraço no Calçado e no Fã de Esportes. Como você está percebendo, o nosso Fã de Esportes também, não estou lá naquele meu lugar cativo na porta do CT, né? Estou aqui no Morumbi. E por que aqui no Morumbi? É porque eu gosto de passar frio? Gosto, mas não é esse o motivo, tá bem frio aqui. E amanhã teremos 10 graus na hora de São Paulo e Vasco da Gama. Por isso que menos de 15 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Eu tô aqui no Morumbi porque o Juan Dineno foi apresentado aqui. E por que lá não no CT? Porque a sala de imprensa lá tá passando por uma reforma. Nem o São Paulo acreditava que ia contratar alguém nessa mini janela. E aí fizeram uma reforma na sala de apresentação. A apresentação veio aqui pro Morumbi, na sala normalmente onde o Zubeldia fala após as partidas. Dineno, que é um grande conhecido do Zubeldia, eu diria até um velho conhecido do Zubeldia, foi lançado pelo Zubeldia no Racing. Ele confirmou isso, teve poucas oportunidades na ocasião, mas foi o Zubeldia que deu as primeiras oportunidades ao Dineno. Tá chegando com contrato só até o final
do ano, com metas. Ele rescindiu com o Cruzeiro, fez um contrato com o São Paulo, digamos assim, aquele contrato para ver se ele tá legal, se ele chegar às metas que foram estipuladas, e se não chegar também, o São Paulo pode renovar esse contrato. Se chegar às metas, renova automaticamente. Se não chegar, o São Paulo vai depender de uma vontade, daquilo que ele apresentar, da performance dele, para renovar ou não. Se mostrou muito empolgado, muito tranquilo, e a gente começou a bater um papo com ele e falamos sobre 2 aspectos, né? Ele nunca jogou no Morumbi. Então amanhã contra o Vasco, ele deve ficar no banco, vai ser a sua estreia. Tanto que quando acabou a apresentação, ele veio dar uma volta aqui no Morumbi, conheceu o gramado. Ele nunca jogou com 30 anos, com mais de 12 como profissional, aqui no Morumbi, e está vivendo uma expectativa enorme. E mais, ele vem substituir um cara, que é o Caleri, que tem a mesma lesão que ele teve no ano passado, LCA. Então ele disse também nessa resposta que ele conversou bastante com o Caleri, que na época em que ele de Neno teve a lesão, ele recebeu muito apoio e que agora ele quer ser um ponto de apoio na recuperação do Caleri. São exatamente iguais as lesões. Então vamos acompanhar o de Neno nessa apresentação, falando do fato de estrear aqui no Morumbi amanhã e dessa conversa com o Caleri. Y cuando avanzó, ¿no?, toda esa posibilidad y me falaron que si tudo dava certo iba a ter a registro para jogar na quinta, aí esquece, não consegui dormir mais. Eu estou, a verdade, com uma ilusão muito grande. Eu venho de um time muito grande. Não quero deixar de falar porque para que ninguém ache que eu estou fazendo a diferença, mas entendo que o São Paulo para futebol brasileiro e não só para Brasil, sino para fora também. Eu sou argentino, eu também já falei, sou de Rosário, então está muito presente. E o Morumbi é um histórico, né? É para todo jogador de fora. Talvez para quem está mais acostumado aqui não tanto, mas para todo jogador de fora, jogar no Morumbi é como um hito na carreira. Jogador, é muito difícil você sentir que não consegue fazer o que mais ama no mundo. Dá muita frustração e eu tratei de comunicar com ele que é normal isso, que permita sentir isso, mas que contava agora com um apoio mais se ele precisara. Ele me brindou, a verdade que foi muito receptivo, falou muito bem do clube, da instituição, da torcida, tudo. Me ajudou bastante no primeiro dia. Muito bem, tá aí o Dineno que em 2019, Glaucio e companheiros, estava no Deportivo Cali, quase veio para o São Paulo. Ele disse que, como ele estava emprestado ao Deportivo Cali, não houve acordo entre as 3 equipes e por isso ele não veio. E agora, 6 anos depois, finalmente chega aqui ao Morumbi e estreia amanhã, deve ficar no banco e tem boas chances de estrear no decorrer da partida. Vou aproveitar para arrematar o time, né, que joga amanhã, ainda sem Lucas Moura, Ferreira, Oscar, Marcos Antônio, só voltam depois do Mundial, sem o Caleri e o Luiz Gustavo, o Caleri só no final do ano ou no começo do ano que vem, o Luiz Gustavo precisa passar por um novo exame para saber se o tromboembolismo pulmonar permite que ele volte a praticar esportes, então é uma situação complicada, e sem o Juan e também o Igor Vinícius, mas esses 2 devem sair, provavelmente não devem jogar mais com a camisa do São Paulo. O Juan, o São Paulo está tentando, mas está difícil. Dito isso, o Zubeldia volta ao banco, o Alisson e o André Silva voltam de suspensão, Ferrarese, Bobadilha e Caio Mateus voltam das seleções, o time vai estar um pouquinho mais encorpado, com Rafael, Cédric, Arboleda, Lanfranco e o Wendel, Pablo Maia, Alisson, Lucas Ferreira, Luciano e a dúvida Enzo Dias ou menino Luca e André Silva na frente para tentar essa vitória. O São Paulo ganhando, independentemente de qualquer outro resultado dessa rodada menor, ele não sai da 13ª colocação, ele só se afasta mais da zona de rebaixamento. Se perder e se empatar, corre o risco de perder 3 posições e cair durante o período de paralisação para o 16º lugar, ficando ali, beirando a zona de rebaixamento. O jogo, volto a dizer, vocês todos são meus convidados, aqui no Morumbi, 9h30 da noite, com 10 graus, venham comigo, vamos fazer uma grande festa, acender fogueira, estamos na época de São João, Santo Antônio, porque vai estar a friaca danada. É isso, Glaucia. O momento mais emocionante que você viu no Morumbi, presente lá? Na vida, foi o Tri da Libertadores, 2005. Eu fui sozinho nesse jogo, eu morava no Rio, vim do Rio de carro para ir ao jogo. Fui no jogo, São Paulo não ganhava há muito tempo e tal, e aquele negócio foi um êxtase gigantesco, mas eu vou falar também da Copa do Brasil. A final da Copa do Brasil foi muito legal. Essa da Copa do Brasil agora foi a única vez, e olha que eu sou muito chorão, choro por qualquer coisa, mas foi a única vez que eu chorei com uma vitória do São Paulo. Chorei, assim. Quando eu era criança, chorava, quando o time perdia final e tal. Mas dentro do estádio, quando o São Paulo ganhou do Flamengo, eu chorei.
me debulhei em lágrimas, mas a hora que eu olhei, eu falei, cara, eu tô chorando. São Paulo foi campeão. Acho que fazia muito tempo, era fila e tudo mais. E era o último título também, né? Era o que faltava. Esses 2 títulos aí. E agora era no jejum, né? Era um alívio. Eu chorei. Chorei nesse da Libertadores 2005, eu não chorei, mas eu me emocionei muito. Agora, nesse aqui eu chorei. E foi a única vez que eu, de fato, chorei com a vitória do São Paulo. Comigo ao contrário. Eu de 2005 eu chorei muito porque eu não vi. Sim. O que até contei no programa com vocês. Eu não vi 90. Eu já tinha nascido, mas não vi 91, 92, 93, né, os 3 anos mais gloriosos dos anos 90. E então foi meio que tirar um peso das costas, assim, tipo, meu irmão viu, todo mundo viu, e eu não tinha visto São Paulo campeão da Libertadores. Então foi o contrário. Na Copa do Brasil eu tava em transmissão e tava fazendo um jogo da NFL e eu saí várias vezes, todo intervalo eu saía pra ver como tava o jogo. E a ESPN, pra quem não sabe, quando teve a fusão com a Fox, tem muita gente na produção, na redação, que torce pro Flamengo. Sim. Então, quando sai gol, eu não sabia se era gol do São Paulo ou se era gol do Flamengo. É uma loucura. O que tá acontecendo? Então, eu fiquei emocionado, mas como eu tava no ar, não deu pra digerir a mesma coisa. Né? É engraçado isso. Não sei se você tem essa sensação que eu tenho às vezes, quando, né, o time, nesse caso, né, quando o time não tinha visto o tri, depois você viu o São Paulo campeão. Você não se sentia um pouco órfão? Fala, cara, eu não vivi aquilo lá. É como, sei lá, pegar o carro emprestado do pai, da mãe. Você sabe a história, mas você não viveu. Você não viveu, você não sentiu, você não se emocionou. Então, o título da Libertadores, por mais que exista essa conexão do torcedor de São Paulo com a Libertadores, tinha muito isso. Né? E tinha também, pra mim, teve muito o sofrimento de não ir pra Libertadores. Sim. Porque... ficou um tempo sem ir. Salvo engano, 94, o último ano até 2004, né? São Paulo tem um jejum de 10 anos sem ir pra Libertadores. Então, a Moby Dick era ainda maior, porque eu queria só... A primeira coisa que eu queria era ver o São Paulo na Libertadores.